do vídeo é: Deus revelou a Ellen White, mas não revelou ao próprio Jesus Cristo? Como assim? Nós já vamos entender melhor esse assunto. Se realmente Deus revelou alguma coisa a Ellen White que não revelou a Jesus Cristo, e se revelou, o que ele revelou? Meu nome é Leila, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo aqui em nosso canal. Se não é inscrito, aproveita, já se inscreve e deixa seu like para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. Venha fazer parte desse canal, um canal que é tão abençoado e que deixa muito bem claro que Deus está nesse negócio. E muito em breve eu vou contar a história desse canal e eu espero que você esteja aqui para ouvir. Eu já faço aquela famosa perguntinha agora de uma forma diferente. Eu não vou perguntar se você crê em Deus, eu tenho certeza que você crê, mas eu vou dizer o seguinte: Deus proverá nas minhas lutas e nas tuas lutas. Você crê que Deus proverá? Então coloque aqui embaixo: Deus proverá nas minhas lutas, se realmente você crê nessa palavra. Agora vamos para o vídeo de hoje que está bem interessante. Então já vamos entender aí esse assunto, né? Existem alguns sites na internet que fazem algumas observações em relação a uma visão que Ellen White teve antes de falecer. Os sites enfatizam a questão do texto que está lá numa das obras da profetisa Ellen White, no Vida e Ensinos, tá? Eles se baseiam num texto que está lá nessa obra, na página 58, e nós já vamos ver qual foi essa visão que Ellen White teve, essa revelação que Ellen White teve, mas que Jesus não teve. Será que Deus teve a preferência de revelar a Ellen White e não a Jesus Cristo? Será que Jesus, ele não é totalmente onisciente? Que história é essa? Vamos entender agora, ponto a ponto. Fica comigo até o final desse vídeo, porque você não vai se arrepender. Então, como eu já falei para vocês, a fonte de pesquisas para esses sites foi uma das obras de Ellen White, que tem como título Vida e Ensinos, página 58. Tá? Então, eles pegam o texto que está ali naquela obra, que nós já vamos ver agora que texto é esse. Tá? É uma visão que Ellen White teve referente à volta de Jesus, o dia, especificamente a lei da volta de Jesus. E os sites conflitam, né, essa visão com Mateus 24, do 36 ao 39. Lembra que Jesus fala lá que quanto ao dia e à hora de sua vinda, ninguém sabe, nem os anjos, né, nem o próprio Filho, somente o Pai que está nos céus. Então esses sites confrontam a visão que Ellen White teve relatada nessa obra com o versículo, né, os versículos de Mateus 24, do 36 ao 39, tá? Então, aqui na obra de Ellen White, a gente vai ver o que foi que ela falou nessa visão que ela teve referente a esse dia e a gente vai tentar entender qual foi o contexto dessa visão, tá bom? Então, ela diz o seguinte: logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou um terremoto. Ao declarar Deus o tempo, vertiu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu no dia em que Noé desceu do monte. Olha só, olha a visão que Ellen White relata aqui. Ela relatou o que ela viu no dia da volta de Jesus. Então ela diz assim, que pouquíssimo tempo antes de Jesus voltar, nesse pouquinho de tempo antes, o povo remanescente vai estar na grande tribulação, na perseguição mesmo. E aqui nessa visão, Ellen White revela que Deus revelará aos fiéis o dia e a hora que Jesus há de voltar. Então ele bradará no céu, porém os ímpios não entenderão que é a voz de Deus, nem muito menos reconhecerão o que ele está falando. Os salvos, os 144.000 que estão ali naquela grande tribulação, eles vão identificar a voz do Senhor e vão saber qual é a mensagem. Foi essa a visão que Ellen White teve. E quando ela relata a visão, em nenhum momento ela fala em dias, nem em horas. Simplesmente ela relata o que viu no dia e na hora da volta de Jesus. Gente, essa revelação aqui é tremenda. Eu tô falando com vocês e tô aqui arrepiada, porque eu fico imaginando o povo ali, naquela grande tribulação, e Deus bradar em alta voz, e nosso Senhor Jesus Cristo já está prestes a voltar. E ele faz isso para confortar os nossos corações, para nós perseverarmos, continuarmos perseverando firme na tribulação.
Isso é tremendo. E então, de acordo com isso, a gente vê que aquela visão, o contexto daquela visão de Ellen White foi apenas relatar o que acontecerá no dia da volta de Jesus, no dia e na hora da volta de Jesus. Mas ela não divulga data, nem horário, nada. Ela apenas relata o que ela viu. Inclusive, em uma das obras da profetisa, a obra Mensagens Escolhidas, volume 1, se eu não me engano, a partir da página 188, Ellen White ela é categórica em afirmar que ela é totalmente contra a marcar datas para a volta de Jesus. A gente vê que essa fama negativa é muito conhecida no meio cristão, de Ellen White ter marcado data e horário para a volta de Jesus. Mas quando a gente vai lendo as obras dela, a gente vai vendo que muitas coisas das que são faladas são mentiras. E quanto mais essa igreja é perseguida, ela cresce mais ainda. É incrível. Quanto mais o povo de Deus é perseguido, mais esse povo cresce e se fortalece. Mas de contrapartida, em meio a tantas mentiras e blasfêmias contra a igreja adventista, a divulgação da palavra de Deus, o compartilhar do evangelho fica cada vez mais difícil para o povo adventista, porque as pessoas elas já têm uma opinião formada sobre a igreja, mesmo sem conhecer a igreja, as pessoas já têm uma opinião negativa formada por conta de tanta mentira que escutam, por conta de tantos enganos que elas veem. Por isso que a gente tem que estar firmado na palavra de Deus, porque quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais o Espírito Santo nos dá entendimento e ele nos guia à verdade. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você compartilhe ele, porque é necessário que seja compartilhado. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, e que os enganos desse mundo não nos façam cair, não nos façam perecer. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.